Boa noite a todos. Estamos ao vivo numa noite muito especial aqui no portal do André Nunes, porque estamos recebendo essa noite o ex-ministro da Defesa, foi ministro de duas pastas, se não me engano, no governo Lula, governo Dilma, foi ministro da Defesa, deputado federal, Aldo Rebelo, um dos grandes expoentes do pensamento brasileiro na atualidade. O Aldo, recentemente, que escreveu o seu livro O Quinto Movimento. Aldo Rebelo, boa noite, ministro. Boa noite, André. Boa noite ao Felipe. Boa noite aos internautas que nos acompanham. Muito obrigado pelo convite. É uma alegria poder compartilhar com você esses momentos. Muito obrigado. E esse governo atual aí encarregou-se de dividir o país, não consegue unir o país em torno de nada. Aliás, não une nem o próprio governo. Foi fazer uma viagem para a Rússia, a maior oposição que surgiu foi dentro do próprio governo. Agora o Mourão dá uma declaração exatamente no sentido contrário do que fez o Itamaraty, em relação à guerra da Ucrânia. Então é um governo fraco, um governo sem capacidade de unir o país, de coesionar o país em torno de uma política para a Amazônia. Eu lancei essa pré-candidatura à presidência da República. Se não for para enfrentar isso, se não for para bater de frente com essas ONGs, eu fico em casa, vou cuidar dos meus livros. Essa gente tem que ser enfrentada. Não é com desespero, não é com ameaça, não é com violência, tem que ser enfrentada politicamente. Essa gente não pode tutelar uma parte importante das políticas públicas do Brasil. Uma gente arrogante. Chega aqui uma tal de internacional progressista, um grupo de subcelebridades americanas e europeias, apoiadas por gente do PT, do PCdoB, pelo amor de Deus, para dizer o que não, nós vamos barrar Ferrogrão, uma ferrovia brasileira. Tu imagina um grupo de brasileiros ou argentinos descendo na China, nos Estados Unidos, na Rússia, dizer que vai impedir uma ferrovia? Nunca. Não, isso é uma coisa da fragilidade da questão nacional do Brasil, a perda de rumo dessa esquerda, que agora adotou a linguagem da OTAN. O presidente do Chile fala como a OTAN, parece que são membros da OTAN. O PSOL parece que é membro da OTAN. Quem mais? Outra gente progressista usa a linguagem da OTAN para tratar desse conflito. Nós vamos tratar dele daqui a pouco. Mas é isso. Então, as ONGs representam-se, não são todas, não. São as principais, são as mais importantes, com orçamentos bilionários. Tem ONG que tem orçamentos de bilhões de dólares, pessoal. Você acha que a Fundação Ford, que a Fundação do Dr. Soros, que a Fundação não sei de quem, vem aqui no Brasil interessado em quê? Em proteger os índios, em proteger os ribeirinhos? Não. Não é interessado em proteger os seus interesses geopolíticos, os seus interesses econômicos, a biodiversidade da Amazônia, a fronteira mineral da Amazônia. Isso tem que ser enfrentado, tá certo? Com prudência, com tranquilidade, mas não dá para concordar com isso. E as ONGs humanitárias, essas devem receber o nosso apoio, nossa proteção. Agora, as que estão aqui em busca dos nossos bens são diferentes das que estão aqui em busca do nosso bem. Quem quer o nosso bem é bem-vindo. Quem quer os nossos bens, aí vamos ter que discutir. Olha, a gente vai conversar sobre esse tema da questão internacional, mas o Aldo já deu uma introdução aí, o papo vai esquentar. Então, quem estiver assistindo aí, vai compartilhando, porque a gente vai entrar no tema aí que está todo mundo comentando aí, querendo falar. Mas, Felipe, antes da gente partir para esse assunto, você escutou a explanação do Aldo sobre a interferência dessas ONGs. Enfim, tem mais alguma questão do âmbito interno para a gente levantar para o Aldo, antes da gente começar aí o papo sobre a geopolítica? Podemos começar logo a conversa sobre geopolítica, porque ela está urgente. As pessoas estão clamando por essa conversa. O pessoal está ansioso, né, Felipe? Então, eu vou dar uma pequena introdução aqui para a gente pescar a opinião do Aldo, porque
eu acho que todo mundo que está assistindo, pelo menos a grande maioria, sabe que o Aldo foi ministro da Defesa. Então conhece os bastidores, tanto do Ministério da Defesa quanto do Itamaraty, é um estudioso das relações internacionais, então vai ser muito bom a gente escutar o Aldo, porque eu acredito que vai ser um contraponto a tudo que a gente escuta na grande mídia. Vai ser realmente uma aula aqui para a gente poder, para todo mundo poder se esclarecer. Aldo, todo mundo vem acompanhando a questão, essa crise, digamos assim, de interesses no leste da Ucrânia. Eu não vou me estender muito aqui, porque já são 8 anos desde o golpe de Estado de 2014, uma revolução, começou como uma revolução colorida, chamada de Euromaidan, em Kiev, na capital da Ucrânia, e essa revolução colorida acabou descambando para um golpe neonazista. Se instaurou na Ucrânia um regime liderado pela dita Junta de Kiev, isso lá em 2014. Então, isso é para que as pessoas entendam como é que começou toda essa situação. O leste da Ucrânia, principalmente na região do Donbass, Lugansk e Donetsk, são bolsões industriais de forte organização sindical, então resistiram a esse golpe de Estado, declararam independência. Para vocês terem noção da crueldade do regime que se instaurou na Ucrânia naquele momento, até foram queimadas pessoas vivas na sede de um sindicato em Odessa. Isso ninguém na grande mídia fala. Queimaram pessoas vivas em Odessa, o regime que se instaurou após o golpe de Estado. Anos depois elegeram até um palhaço na presidência literalmente um palhaço, era um comediante na presidência da Ucrânia, mas um governo fantoche. Como o Aldo falou aqui, todo mundo, né, até da esquerda, dita esquerda, né, Aldo? Porque parece que é esquerda, já deixou de ser esquerda, aderiu ao atlantismo. Eu vejo muita gente aí do PT, gente boa, até gente solidária, mas que faz coro com o discurso da OTAN, com o discurso estadunidense, digamos assim, gente que trata o Obama como se o Obama fosse um santo, como se ele realmente fosse merecedor de algum prêmio Nobel da Paz. Um presidente que, em 2016, sob o mandato dele, somente no ano de 2016, ordenou mais de 26 bombardeios ao redor do mundo. Parece que essa esquerda, Aldo, dita esquerda, ela esqueceu que existe, que ainda existe, sim, imperialismo. E, culminando agora no reconhecimento pela Rússia das repúblicas independentes de Lugansk e Donetsk, volto a repetir que esse povo vem sendo massacrado pelo exército ucraniano desde o golpe de 2014. São 8 anos de massacre no leste ucraniano. Talvez a reação russa tenha até demorado, não sei. Vamos ver a opinião do nosso ex-ministro da Defesa. E como o senhor mesmo disse, Aldo, o Ministério das Relações Exteriores emitiu uma nota que eu até comentei com o Felipe aqui antes do senhor chegar nos bastidores, uma nota muito digna. Eu gostei, porque eles até colocaram que os acordos de Minsk deveriam ser cumpridos, né, a busca pela paz, enquanto o vice-presidente do Brasil, um general, dando declarações estapafúrdias, dizendo que Putin se porta como Hitler. Ora, vejam quem são os batalhões que lutam na Ucrânia, Batalhão Azov, Pravi Sector, esses sim são os neonazistas. E o vice-presidente do Brasil, envergonhando até, na minha opinião, Aldo, o alto oficialato. É uma contradição, realmente, no momento, entre o Ministério das Relações Exteriores e o vice-presidente do Brasil. O Brasil não deveria se portar mais como mediador do que outra coisa, Aldo? Como você enxerga toda essa questão que está acontecendo no leste da Ucrânia e também a reação da Rússia e, posteriormente, as reações aqui no Brasil? Aldo Rebelo. Em primeiro lugar, cabe destacar que não se faz a defesa da guerra. A guerra é uma tragédia em qualquer circunstância. Que você tenha que revelar quais os fatores e explicar por que a guerra acontece. Certa vez, em visita ao Vietnã, conversando lá sobre a jornada histórica do Vietnã por sua independência, um amigo
deputado que participava da delegação, fez um comentário elogioso o comportamento heróico do povo vietnamita, que, para garantir a sua independência, fez guerras contra a China, guerras contra a França, guerras contra os Estados Unidos, e que isso era digno de uma grande admiração no Brasil. E esse vietnamita, era um ministro, respondeu da seguinte forma, disse: mais admiração merece os senhores que conquistaram a sua independência sem precisar de tantas guerras. Então, a guerra, e me deram lá um capacete, um oficial que lutou na guerra contra os Estados Unidos, me deu de presente lá um capacete que pertenceu a ele durante a guerra, e ele disse: leve, camarada, como lembrança. Eu digo: e a guerra, camarada? Ele ficou transtornado, ele disse: a guerra é horrível, camarada, a guerra é uma coisa horrível, nunca é uma coisa boa a guerra. Então, a guerra é sempre uma coisa horrível. Mas por que acontece essa guerra na Ucrânia, entre a Rússia e a Ucrânia? Essa guerra é o desfecho de um processo recente, da chamada Nova Ordem Mundial, que foi a nova ordem estabelecida sob a hegemonia dos Estados Unidos depois do fim da União Soviética. E essa nova ordem foi impondo ao mundo o seu ordenamento pela violência. Nós tivemos a ocupação do Iraque a pretexto de armas de destruição em massa que não existiam, a caçada ao presidente, ao líder iraquiano, ao Saddam Hussein, apresentado como um animal arrastado pelas ruas. Depois nós tivemos o caso da Líbia também, o esfacelamento, a caçada ao líder líbio, a exposição da violência física pública, celebrada pela secretária de Estado americana, Hillary Clinton. Nós tivemos o caso da Iugoslávia. Eu visitei a Iugoslávia logo depois da guerra. A infraestrutura urbana de Belgrado estava toda destruída, as pontes atingiram, inclusive, a embaixada da China. O embaixador brasileiro me revelou que manteve a embaixada brasileira aberta dia e noite para receber ou refugiados ou feridos, num gesto de solidariedade do Brasil, numa atitude muito correta do embaixador brasileiro naquele período. A antiga Iugoslávia foi fracionada em 5 países. Aquela república do Kosovo, formada, sabe-se lá como, Montenegro, a Eslovênia, a Croácia e a própria Sérvia. Os bombardeios saíam da Hungria, que é vizinha à Iugoslávia, e dentro da Iugoslávia há uma minoria húngara significativa. E eu me lembro conversando com o embaixador do Brasil em Budapeste, e ele dizendo que aquilo causou um trauma, causou uma depressão na sociedade húngara, porque era como se húngaros estivessem sendo bombardeados a partir do próprio território da Hungria, que as bases da OTAN na Hungria era de onde partiam os bombardeios da Iugoslávia. Isso foi recentemente, isso foi ontem. Claro que o russo, o presidente da Rússia, vai observando como é que essa situação evolui. Atacaram o Iraque, atacaram a Líbia, atacaram a Síria, esfacelaram um país europeu, eminentemente europeu, que é a Iugoslávia, ali, próximo de todo mundo. E aí, ele pensou: daqui a pouco é minha vez. Está chegando aqui, está chegando a minha fronteira. Uma das capitais, banhada pelo rio Danúbio, o mais europeu dos rios, que banha Budapeste, Viena, passa por Belgrado. Esse país foi bombardeado pela OTAN. Você queria que o presidente da Rússia pensasse o quê? Aí ele vê as bases da OTAN avançando, as repúblicas do Báltico. As repúblicas do Báltico ficam muito próximas da principal cidade russa, depois da capital, ou da mais histórica cidade russa, que é São Petersburgo, fica ali do lado. Aí vai a Ucrânia.
Ora, todo mundo sabe que a Alemanha sempre sonhou em ter a Ucrânia como um Estado cliente, satélite. Isso foi causa da Primeira Guerra. A crônica da Primeira Guerra Mundial era isso. O Ludendorff e o outro lá, o comandante da Alemanha na Primeira Guerra, tinha como objetivo exatamente converter a Ucrânia num Estado cliente. Quando os bolcheviques fizeram a Revolução de 17, eles concederam ali uma autonomia para alguns países do antigo Império Russo, como uma forma de estimular uma certa rebelião anticolonial nas colônias britânicas e francesas. Concederam, inclusive, autonomia a um governo conservador na Finlândia, mas não aceitaram a autonomia da Ucrânia. Quando a Rada declarou a independência da Ucrânia, eles foram lá, fizeram um movimento dos bolcheviques e instalaram um governo pró-bolchevique na Ucrânia. Isso o próprio Lenin, em 17. Então, a Ucrânia sempre foi vista como com essa ligação com a Rússia, o Principado de Kiev, o berço da civilização russa. Isso tudo está na história. Aí, quando chega agora, vem a conversa de incorporar a Ucrânia à OTAN. O que é que o governo russo viu? Um míssil hipersônico levando 7 minutos para chegar em Moscou, principalmente quando os americanos abandonaram o Tratado de Não Proliferação durante o governo do presidente Trump. Eles reuniram todas essas circunstâncias e disseram, olha, aqui tem uma coisa muito grave, uma ameaça. Nenhum dos acordos foi cumprido, vem se aproximando aqui esse espécie de cerco à Rússia, e eles reagiram dessa forma. Então, a guerra é desejável? Não. A guerra é uma coisa boa? Não. Agora você tem que examinar as circunstâncias que produziram essa guerra e a responsabilidade dos Estados Unidos nisso, apontada por gente de alto gabarito, como o próprio Kissinger, como um articulista do New York Times, que diz, olha, vocês fizeram todo o esforço para derrubar o comunismo na Rússia. O povo da Rússia derruba o comunismo e agora vocês querem derrubar o governo que derrubou o comunismo. Ou seja, o que é que vocês querem da vida, afinal de contas? Tá certo? O que mostrava que não era uma coisa contra a União Soviética, na verdade, é uma coisa contra a Rússia. É isso. E é isso que os russos perceberam e reagiram. A posição do Brasil. Eu acho que a posição do Brasil deve ser a mesma posição de 2014. Não é que o Brasil reagiu diante da ocupação da Crimeia. É preciso, então, lembrar como é que o Brasil reagiu na época. O Itamaraty reagiu de que forma? Reagiu mantendo equidistância. Não houve condenação à Rússia pela ocupação da Crimeia, porque pesaram as relações históricas do Brasil com a Rússia, pesaram as relações do Brasil dentro dos BRICS, tá certo? A Rússia sempre tratou, eu visitei a Rússia com a presidente Dilma, ela foi tratada com toda a deferência, como foi tratado o presidente Fernando Henrique quando visitou, como foi tratado o presidente Lula, como foi tratado a presidente Dilma e como foi tratado o atual presidente, como foi tratado o presidente Michel Temer. Todos eles visitaram a Rússia. A Rússia sempre teve uma presença importante no Brasil. O embaixador era um amigo do czar, o barão de Langsdorff, que era até alemão, não era nem russo, era naturalizado russo. Um barão alemão era o embaixador na época da independência, foi protagonista importante, atuando no Brasil, depois chefiou uma missão científica financiada pelo czar, pelo Alexandre I. Então, o Brasil sempre teve relações importantes com a Rússia. Não vai sacrificar essas relações agora, porque a OTAN, os americanos vão pressionar. O Brasil deve manter aqui distância, agir com cuidado, tá certo? Mas a posição cuidadosa do Itamaraty. A posição do general Mourão eu compreendo.
Ele viveu nos Estados Unidos, morou, acho que quando jovem, o pai serviu por lá. Ele tem uma ligação muito grande, é amigo dos americanos. Então, agiu muito mais como amigo dos americanos do que como vice-presidente do Brasil, tá certo? Eu acho que é errado, mas tudo bem, é assim que eu compreendo. Perfeito, ministro. Aldo Rebelo, que foi ministro da Defesa e deu uma aula aqui para a gente. Aldo, talvez para a gente encerrar esse tema, o senhor comentou sobre a Crimeia. Eu queria colocar aqui que, nessa época, ali por volta de 2015, 2016, agora não lembro exatamente o ano, toda a mídia brasileira tratou a questão da Crimeia como se fosse uma anexação por parte da Rússia. Mas, após o golpe de Estado lá na Ucrânia, a população da Crimeia fez um referendo e mais ou menos 80% ali da população, se não me falha a memória, votou pela reintegração à Federação Russa. Por que eu digo reintegração? Porque a Crimeia era parte da Rússia, se não me engano, até 1954. Foi o Nikita Khrushchev, que era presidente da União Soviética, que cedeu a Crimeia para a República Soviética da Ucrânia. Mas naquele momento, obviamente que não fazia muita diferença, porque tudo aquilo era a União Soviética. O senhor não acha que as posições da mídia brasileira, tratando como anexação da Crimeia, sempre como invasão russa, enfim, ela desconsidera essa questão dos povos de língua russa que vivem naquela região, né, majoritariamente na Crimeia, por exemplo, e parece que é algum tipo de, na minha opinião, Aldo, russofobia, compreende? Parece que a mídia brasileira repete o tempo todo a Euronews, a NBC, a CNN, não tem uma opinião própria, uma opinião brasileira, né? Não consegue se manter, como o senhor disse aqui, equidistante. O senhor não acha que há uma certa russofobia? São russofóbicos a mídia brasileira? Aldo Rebelo. Não, eu acho, não, eu tenho certeza. Eu vi de passagem, que eu pouco vejo, mas acho que precisava ouvir o que a Globo News estava dizendo. Eu vi a Miriam Leitão dizendo que a Rússia está fazendo um processo de anexação como fez a Alemanha nazista. E não tem nenhum paralelo com a Alemanha nazista. A Alemanha nazista usou a defesa das minorias, tá certo? No caso dos Sudetos, no caso da Tchecoslováquia e da Polônia, né, para ocupar esses países, né, num processo de guerra expansionista, de guerra imperialista. A Rússia, pelo menos que se saiba, não pretende invadir a Alemanha, a França, as Filipinas, a Indonésia, ou seja, lá o que for. Não é isso do que se trata, né? Mas há essa herança da Guerra Fria que permanece ainda na cabeça de muitos brasileiros e permanece na cabeça dos jornalistas brasileiros, que são ignorantes em história. Se examinassem os acordos, a história da paz, da Westfália, quando os Estados nacionais estabeleceram princípios de relações com base no respeito à soberania, à integridade territorial, a esses princípios, eles iriam ver que isso foi desmontado pela nova ordem implantada pelos Estados Unidos, e que a reação da Rússia é uma reação defensiva. A Crimeia sempre foi russa. Era o acesso da Rússia ao Mar Negro, a fortaleza de Sebastopol, a Conferência da Crimeia, a Conferência de Yalta, que é uma cidade litorânea do Mar Negro, na Crimeia, depois da Segunda Guerra, a conferência que resolveu como seria o mundo depois da guerra, com a presença do Stalin, acho que o Roosevelt ainda foi, o Churchill. Foi a grande conferência para resolver o mundo depois da guerra. Foi lá, foi na Crimeia, foi em Yalta. Então, isso sempre foi russo, né? Sempre foi uma projeção da influência russa.
Eu lembro que na Primeira Guerra, os americanos mantiveram a neutralidade interesseira. Tinha a questão da não intervenção, que era a política do presidente Wilson, mas também eles vendiam alimentos, vendiam coisas para os envolvidos na guerra, para todos os lados. Mas eles se mantinham neutros, até que a inteligência britânica surpreendeu um telegrama do ministro das Relações Exteriores da Alemanha, dirigida ao embaixador da Alemanha no México, com a seguinte mensagem: a Alemanha apoiará o México se o México declarar guerra aos Estados Unidos e reivindicar a devolução dos territórios ocupados durante a guerra do século XIX. Essa notícia vazou, esse telegrama do chanceler, do ministro das Relações Exteriores da Alemanha para o embaixador da Alemanha no México, propondo que os mexicanos entrassem em guerra com os Estados Unidos, que a Alemanha apoiaria a devolução dos territórios, e isso foi que mudou a posição dos americanos na guerra. Foi exatamente essa informação, porque os americanos exigiram que os alemães confirmassem ou não, e o chanceler alemão foi obrigado a confirmar, porque senão seria desmoralizado, porque os ingleses tinham decodificado a mensagem e tinham o telegrama em mãos. Então, a guerra na Rússia com a Ucrânia tem esse lastro recente, tem esse lastro histórico, que não pode ser desconhecido por quem queira ter uma posição equilibrada sobre o assunto. Perfeito, Aldo. Felipe, você tem alguma consideração sobre essa questão internacional antes de eu passar aqui para as questões finais? Eu concordo absolutamente com a posição do Aldo. De fato, a guerra é uma tragédia. A paz é o primeiro bem coletivo a ser buscado, porém não podemos ter uma visão simplesmente moral, né? Devemos entender as razões políticas do conflito, até mesmo para poder orientar uma ação diplomática concreta, né? Eu penso que o mais importante para o Brasil hoje é evitar trazer esse problema, que não é nosso, para dentro da nossa casa. E isso o Itamaraty está fazendo muito bem, a despeito da posição infeliz, e eu digo até mesmo irresponsável, do vice-presidente Hamilton Mourão. Irresponsável porque ele está desautorizando, sem poder parecer, ele está desautorizando o Itamaraty, está competindo com o Itamaraty e com o próprio presidente Jair Bolsonaro na condução da política externa brasileira. Isso é absolutamente inaceitável, inadmissível, mas até onde eu vi, o Bolsonaro já repreendeu publicamente o Mourão, o que mostra que o presidente fincou uma posição sólida em defesa da neutralidade brasileira, que é a posição que nos interessa nesse momento. E essa neutralidade tem que vir também com certo esclarecimento para não sermos ingênuos. Eu vi alguns analistas bem intencionados, pessoas sérias, né, fazendo uma analogia da ação militar russa com a invasão feita pelos Estados Unidos no Iraque, na Líbia. Não tem absolutamente nada a ver, né, porque a operação militar russa é meramente preventiva para responder às provocações que vem sofrendo. É uma operação que é o desdobramento de uma série de hostilidades feitas contra a Rússia já de muito tempo, a começar pela traição, pelo descumprimento da OTAN, dos acordos feitos com a Rússia após o final da União Soviética, de que os países do antigo bloco soviético não participariam da OTAN. A OTAN descumpriu esse acordo, cercou a Rússia.
A Rússia e a China estão cercadas de bases militares da OTAN. Isso inclusive na pequena Lituânia ou Letônia, Felipe, agora não sei em qual, mas uma das duas tem bases da OTAN lá, tem militares dos Estados Unidos. Exatamente. Ou seja, os acordos que a OTAN fez com a Rússia foram descumpridos pela própria OTAN. A Rússia, até o momento, não descumpriu nenhum acordo. Muito pelo contrário, após o fim da União Soviética, a Rússia procurou se engajar numa nova ordem internacional multipolar. A Rússia, em momento algum, reviveu a dicotomia bipolar contra os Estados Unidos. Buscou parcerias construtivas com os Estados Unidos e com os aliados dos Estados Unidos. Em momento algum, a Rússia faltou ao seu compromisso com a multipolaridade, porém, o mesmo não se pode dizer dos Estados Unidos e dos aliados dos Estados Unidos no Atlântico Norte. Então, a nossa posição de neutralidade tem que ser uma neutralidade esclarecida para entendermos que não se trata de uma disputa, como eu vi alguns dizendo aí, de uma disputa interimperialista, porque não tem nenhum imperialismo da parte da Rússia. O que tem é uma ação procurando preservar a soberania russa, né? Procurando resguardar a Rússia das ofensivas que têm sido dirigidas contra ela. A Rússia estava quieta no canto dela, estão mexendo com a Rússia, e a Rússia tem o direito de revidar para se proteger, assim como o Brasil também teria se algo semelhante estivesse ocorrendo com o Brasil. Felizmente não está, eu espero que não ocorra, e é importante que o Brasil não crie pretextos para isso. Porém, temos que ter claro que a Rússia está atuando de forma preventiva em seu favor, enquanto os Estados Unidos, que lideram a OTAN, insistem em afirmar uma unipolaridade que já caiu por terra, que não tem mais sentido de existir e nem de querer ser buscada, que não está fazendo bem nem para os próprios Estados Unidos, que não está fazendo bem para a Europa. E, curiosamente, depois ali dos países diretamente envolvidos, quem mais está sendo afetado por esse conflito é a Alemanha, né? A Alemanha, para reforçar sua aliança militar com os Estados Unidos, está prejudicando os interesses do seu empresariado, dos seus trabalhadores, ao cancelar o Nord Stream, que seria um negoção para a Alemanha, mas em troca de aprofundar amizades com os Estados Unidos, e a Alemanha está dispensando isso. E o que os Estados Unidos fazem em troca? Os Estados Unidos liberam mais crédito para a Alemanha, instalam mais fábricas na Alemanha? Não. Aí os Estados Unidos mandam 7 mil militares para a Alemanha. Ou seja, no final das contas, quem vai acabar a ofensiva dos Estados Unidos nessa questão Rússia-Ucrânia não é nem contra a Rússia, é mais contra a Alemanha. Isso mostra o preço que o principal país europeu está pagando pela sua submissão aos Estados Unidos. Ou seja, a aliança incondicional dos Estados Unidos não faz bem nem aos países europeus que compartilham uma civilização comum com os Estados Unidos, a dita civilização ocidental. Imagino que uma parceria incondicional com os Estados Unidos não faria ao Brasil. Bem, já tivemos a prova disso durante a triste passagem do Ernesto Araújo pelo Itamaraty, que felizmente não foi prolongada. Ainda bem, porque imagina se não tivesse com o Ernesto Araújo. Desgraça que não ia ser. Bem lembrado, Felipe. E antes primeiro elogiar essas tuas considerações aqui, que realmente foram excelentes. E antes de passar de volta aqui para o Aldo, para a gente ir encaminhando, eu queria ler o comentário aqui do Cristiano, que é lá do canal Em Nome da Rosa. Também estava nos acompanhando aqui o Gabriel Barbosa, filho do Vivaldo Barbosa, que foi deputado constituinte junto com o Aldo. Então, quero agradecer a presença do Gabriel Barbosa aqui. O Vivaldo Barbosa é um grande amigo meu, um grande nacionalista também, grande brasileiro, e foi deputado junto com o Aldo, deputado constituinte. Em Nome da Rosa, aqui o Cristiano diz: André e Quintas, vocês viram o chilique do Jorge Pontual com um professor brasileiro que mora na Rússia porque ele passou a visão russa na Globo News? Ora, Cristiano, isso aí é histeria liberal, né? Nenhuma opinião.
Fala aí, eu vi isso e foi a primeira vez que eu ouvi falar de Jorge Pontual. Qualquer opinião Eu fora nunca tinha ouvido da... falar dele. Era jornalista, eu conheço. Mas qualquer opinião fora da bolha hegemônica liberal, ela é imediatamente rebatida, defenestrada. Só o que pode sair na mídia é o ponto de vista da hegemonia liberal. E olha fora que isso, não tem vez. Enfim. E olha que esse professor nem estava concordando com a Rússia. Esse professor ele fez ressalvas à ação da Rússia, mas só pelo fato dele mostrar um outro lado, já foi esculhambado. Ou seja, para mostrar como a nossa mídia não tem absolutamente nada de democrática. Pois é. Não pode falar nada fora da linha dele, senão, tchau. Mas, Aldo, o senhor fez uma exposição excelente sobre essa questão geopolítica. Acho que, às vezes, as pessoas se esquecem que os Estados Unidos têm 720 bases militares espalhadas pelo mundo. Não são somente bases militares, são lança-mísseis, são lança-drones, enfim. É um império bélico, um império que eu até considero um império genocida, porque o Aldo já trouxe aqui a questão da invasão do Iraque, da Líbia, recente intervenção na Síria. Então, realmente, aí é que mora o verdadeiro imperialismo. Aldo, eu só tenho que te agradecer aqui. Realmente foi sensacional, uma das melhores transmissões, se não a melhor aqui desse canal. Não sei, porque a gente tem recebido gente de muita qualidade. Vou deixar o Felipe Quintas fazer o elogio dele, as considerações finais, o agradecimento. E depois o Aldo, se quiser falar mais alguma coisa, depois que o Aldo sair, vai ficar eu e o Felipe aqui para a gente bater um papinho. Felipe, quer agradecer o Aldo aí? Do Aldo, não espero nada diferente, além de uma grande apresentação, além de uma grande conversa. Mais uma vez, ele nos brinda com muitos ensinamentos, com uma mensagem realmente nacionalista, patriótica e necessária para o Brasil reencontrar o seu caminho. Porque, ao contrário do que muitos diziam, o século XXI não é o século do fim das nações, do fim dos Estados-nações. Muito pelo contrário. Cada vez mais, no século XXI, os Estados-nações são importantes. Nós estamos vendo pelas circunstâncias internacionais. Nós estamos vendo como é importante ter uma economia nacional diversificada, como é importante ter soberania em termos de produção de alimentos, de capacidade de produção, para não ficarmos reféns de sanções estrangeiras, para não ficarmos reféns das oscilações dos preços internacionais. Mas isso só pode ser construído se nós tivermos em mente a prioridade da questão nacional, que é ver o que é importante para o Brasil, não o que é importante para o partido X, Y ou Z, para a causa de poder de A, B ou C, mas aquilo que é importante para a construção do Brasil e para a cidadania e a dignidade de todos os brasileiros. E eu penso que é essa a principal mensagem do Quinto Movimento, que mais do que qualquer outra corrente política é quem está colocando o tema da questão nacional em pauta. E o tema da questão nacional é absolutamente fundamental. Sem ele, não vamos para lugar nenhum. Aldo Rebelo, muito obrigado. Tem gente aqui que o pessoal lá pronista, né, do Douglas Garcia, lá da União Nacionalista, dizendo que adere também ao Quinto Movimento. Então, acho que o senhor está conseguindo juntar vários espectros políticos aí. Aldo Rebelo, muito obrigado. Vou permitir aí que o senhor, se quiser falar mais alguma coisa, pode falar, se quiser sair, que eu vou ficar aqui com o Felipe Quintas. Muito obrigado pela sua participação aqui, Aldo, e agradecer ao Ricardo também que te trouxe aqui. Obrigado, Aldo. Obrigado, André, obrigado ao Felipe, obrigado aos internautas que nos acompanharam até aqui. Eu sei que o espaço de 1 hora não dá para se tratar de todos os temas, eu fico à disposição. O Quinto Movimento é uma sequência de capítulos, onde eu trato de assuntos que vão da economia, Amazônia, defesa, infraestrutura, ciência e tecnologia. Cada um desses capítulos eu apresento uma ideia, uma opinião, uma experiência. Quando você se dispuser a discutir um desses temas, quando quiser discutir Amazônia ou defesa, por exemplo, papel dos militares, eu fico à disposição.
tá certo? E agradeço a você pela atenção, pelo carinho, nosso querido Felipe Quintas, que é um colaborador importante do Portal Bonifácio, estão lá todos os artigos dele, uma série que ele fez sobre os pensadores, os intérpretes do Brasil, que é uma série maravilhosa, que nós vamos uma hora publicar em livro. Então, obrigado a você também, Felipe. Um abraço, minhas amigas e meus amigos, e até breve. Um grande abraço. E vamos transformar esse canal aqui, então, numa trincheira do Quinto Movimento. A gente se vê ainda novamente. Grande abraço, Aldo. Até a próxima. Um abraço.